Bom dia, bom dia. Vamos esperar o Luiz entrar para a gente começar então a sexta sessão com ele. A gente já está no final, já na reta final do trabalho de materialização do Luiz. Oi, Paulinho, tudo bom? Aí, deixa eu chamar ele. Então vamos. Eu só vou desativar os comentários para não desfocar. Mas Tudo vamos bem, e lá, tudo você? bom? Ótimo. Pois Ah, é a é, última passou muito sessão. rápido, né? Quando... Muito legal, porque eu pensei em mil coisas. Eu pensei que as pessoas não fossem querer continuar, que eu não fosse dar conta. E É no mais fim deu engraçado tudo quando certo. começou, que a gente falou de 6 sessões, né? Eu falei, parecia muito longo, né? Muito tempo. E aquilo que te falei, Sim. eu acho que a experiência foi tão gostosa que você fez o primeiro, daí eu já queria ir pro segundo, e daí foi aquela coisa, tipo, aguçando mais de você querer conhecer mais, né? Mas foi maravilhoso. Espero que você continue agora. Vamos materializar. Vamos, vamos. E me conta, o que que você fez do material nessa Ah, última eu semana? fiz aquele reforço, né, que tinha lá para a gente fazer, o teste, né, a prova. Fiz a meditação. É interessante que essa meditação tinha opção lá não guiada, né? Era só a música. Certo. E foi desafiador para mim, porque todas eu fiz guiada, né? Mas foi interessante porque aí te força você meio que refletir mais também e ir para aquele lugar, né? Então, assim, é meio que ninguém tá pegando pela tua mão indo, né? Como fala lá o psicanalista, né? Já pegaram pela mão, atravessaram a faixa. Agora você foi, então. Foi de propósito, né, Tati? Eu acho que, com certeza. É, porque eu acho que o que eu proponho aqui, pelo menos, parte disso é a gente assumir responsabilidade, né? É a gente falar, não, eu tô tomando as rédeas da minha vida, eu tô dirigindo a minha vida, eu não tô, né, eu tô sendo protagonista da minha história, eu não tô só deixando fluir. Então, parte disso é também saber, né? Ir lá, fazer, pensar, tá, e agora nessa meditação, sobre o que eu quero Mostra a pensar e por aí que vai. vai. Não, muito legal. Então, É, eu fiz aquele exercício exatamente. que estava falando que o que você faz bem, né? Engraçado que essa pergunta, o que você faz bem, eu acho que você fica refletindo várias coisas boas que você, né, que você entende que você faz, mas o que você faz de melhor? Eu acho que o que te dá prazer, o que você entende que aquilo ali é melhor, né? E aí eu pensei no lado profissional e pessoal, né? No meu lado profissional, eu explico bem, comunico bem o que tem que ser executado. Então eu vejo isso como isso eu faço bem, né? E eu acho que juntando com o meu lado pessoal, por ter esse lado cuidador, né? Então, quando tem um vendedor novo, que eu vou lá e explico pro cara, daí eu falo, olha, anota no caderno, faz isso e aquilo. E aí, do meu lado pessoal também, eu acho que eu cresci lá atrás, quando a gente traz um pouco da tua infância, adolescência, família e tal, a gente tinha na nossa família de gestionar muito bem as pessoas, né? Então, assim, minha mãe, eu brincava com ela, porque toda vez que eu levava um amigo em casa, parecia que o amigo estava morrendo de fome. Porque o amigo chegava, ela já falava, vamos tomar um café, vamos jantar, vamos... calma, deixa. Então, sempre teve essa coisa de gestionar bem as pessoas, né? Então, eu acho que isso veio comigo, né? E essa coisa de espionar, ser muito restritivo com as pessoas, e isso
impactou também, eu acho que no meu lado profissional, né? Que eu gosto de ensinar e eu gosto de recepcionar bem. Então, por exemplo, quando é um vendedor novo, eu gosto que ele conheça toda a parte da operação, mesmo onde ele não vai ficar, mas que ele conheça, que ele seja bem recebido, né? Cobro das pessoas, olha, receba bem a pessoa, faça isso, faça aquilo. Né? Então, eu tenho muito esse cuidado. Então, uma coisa que eu coloquei aqui bem, que eu faço bem, é ensinar. Ter certeza que a pessoa aprendeu. Né? O que mais que eu coloquei aqui? A meditação lá da lista, né? Eu fiz aquela do armário, né? Pensando você ali meditando e, e aí tinha as opções do armário, né? Interessante que, não sei se consciente ou inconsciente, eu já fazia meio que isso, né? Então, por exemplo, essa semana a gente teve uma visita internacional que eu te falei, né? E aí, como eu já comentei aqui, muitas vezes. Aqui, então. Não, agora passou. Ixi. É que parece que tem alguma coisa serrando. Ah. Delícia. Estão trocando a coluna de esgoto aqui do prédio e acho que hoje eles vieram trabalhar no andar de cima. Às 9 da manhã. Então, e aí essa coisa do preto sempre tive comigo de me vestir de preto mais dentro do personagem. Assim, né? E aí, essa semana, mesmo quando fui dormir, eu ficava pensando, tipo, o que eu vou vestir amanhã, o que eu vou colocar. E eu falei, bom, será que um blazer cai bem ou vai ficar muito certinho demais e tal? E aí foi engraçado que eu até mandei a foto para uma amiga que trabalha comigo. Tinha lá, sei lá, um blazer cinza e o blazer preto, né? Daí ela falou, acho que o cinza fica legal e tal. E meio que um sim, né? O sim de uma outra pessoa, tipo, tá ok? Tá, fui. E fiz isso. Então, quando eu faço aquela meditação, mesmo a não guiada, aí, pensando no teu armário, o que você veste, ou o que você vai vestir, que te traz você como Luiz e tal, vem muito essa coisa do que eu já fazia muito no meu lado profissional. Eu sempre fui muito preocupado com a aparência, né? De estar impecável, né? A gente que trabalhou junto, você sabe, quando tinha uma visita, então, a gente tinha que ser o pretinho em cima do preto. É preto no preto, é aquela coisa assim, porque isso... É da vaidade, né? É, Daquilo que a gente falou. Mas deixa eu só te interromper para saber se você fez a lição de casa. Lembra que eu tinha te falado para na visita internacional você falar uma coisa que você faz então, isso bem? que eu falei, que eu faz bem, a coisa do ensinar. Ah, Ah, mas você falou para a isso, não, pessoa? isso eu falei, do exercício. Isso, na verdade, é um feedback que eu tenho diariamente quando eu vou para a loja. E essa semana, realmente, na loja que eu fui fazer a visita, nós temos lá uma vendedora nova que ela realmente deu esse feedback assim para mim. Ela falou, Luiz, sabe aquilo que você me falou? Isso. Então, assim, ela comentou algo que eu tinha ensinado na técnica de venda, que ela está sentindo mais segura. Aliás, essa vendedora tem sido, assim, mais uma prova que eu estou fazendo uma coisa legal, porque ela é uma vendedora muito insegura. Acho que talvez para ela ser mais velha, então as outras meninas mais novas sempre sabem muito, tem uma desenvoltura melhor e tal. E eu venho já falando para ela, olha, acredita em você, vou deixar você sozinha, vai lá e faz e tal. Ela até nesse dia ela falou da maquiagem do cabelo dela. Porque eu cheguei um dia que ela tava sem maquiagem, sem nada. Daí eu falei, olha, sei lá, passa alguma coisa, que você tá com a cara cansada e tal. E aí foi nesse dia que ela vendeu super bem, o dia que tava a visita. Ela falou, nossa, olha, você me deu sorte, não sei o que, não sei o que. Eu falei, será que eu dei sorte ou você fez o que você
que você foi lá e se maquiou e tal. Então, assim, esse, por exemplo, eu tive um feedback dentro daquilo que eu falei aqui, de ensinar e de cuidar da pessoa. Então, assim, eu percebo que a pessoa mesmo fala para mim, olha, você me ensinou a me maquiar melhor para vender e eu fui e fiz e deu certo, né? Então, isso foi uma experiência, assim, de uma coisa que eu fiz. Desculpa, o desafio que eu tinha te dado era de você, e continua, então segue o desafio para você tentar, é você verbalizar para alguém algo que você faz bem, porque a gente tinha falado do medo de se vender, né, e tal, e o seu compromisso com a verdade, que você acha que às vezes quando as pessoas se vendem muito, né, tá baseado na mentira, você contou até um exemplo, mas o que eu acho que vai ser magnético para você, né, para você conseguir atrair e materializar mais, é você fazer essa ação concreta de virar para alguém e falar, não, isso aqui é uma coisa que eu fiz e ficou ótima, ou essa é uma habilidade que eu tenho, uma coisa que eu faço muito bem, essa é verbalizar para outra pessoa. O feedback é super válido, mas eu acredito que para você esse desafio de verbalizar e de comunicar algo que você faz bem, eu acho que é Talvez importante. eu tenha feito isso sem pensar assim num desafio, porque voltando a essa história que eu falei da visita, o nosso diretor novo foi a primeira vez que ele foi num salão. E aí ele foi junto comigo tal. E aí dentro da loja, falando para sentava e tal. E aí ele mesmo falou, depois de uma outra reunião que a gente foi pro escritório, ele falou, olha, realmente, como o Luiz me mostrou lá, como é que funciona uma linha, funciona a outra, eu sei que isso ele já faz muito bem com a equipe e tal. Então, assim, mesmo que se falando de um desafio, foi uma coisa que eu fiz para ele, mostrei exatamente como eu treino a equipe, né, dentro da loja, e ele falou, olha, tá, então bacana, então a equipe já está treinada, é assim que você faz, né? Eu mostrei toda a operação da loja, meio que eu acho que entendo melhor, né, o que eu faço com ela, como que é a ação, como que é tal. E aí eu mostrei para ele, é mais ou menos isso que você falou. Eu mostrei, olha, eu faço isso que dá certo, eu falo para eles fazerem investigação no atendimento antes de oferecer o produto e tal, porque ele perguntou como é que fazia e tal. Então, eu acabei falando meio que é isso que eu faço e tipo, tem dado certo, né? Eu, sim. Eu ainda vou mais fundo, porque a minha sensação é que tem uma resistência aí de você, de fato, se vender e falar, e você verbalizar, e não verbalizar através do outro, e não. Então, acho que deixa aí esse post-it aí para você pensar nisso, porque eu acho que para a gente conseguir expandir, materializar coisas que estão além do nosso nível de merecimento inconsciente, tem uma parte da ação, que é o passo que eu vou dar para sair. Então, se o meu merecimento está aqui, eu quero uma coisa que está aqui, como eu vou chegar até aqui? Então, tem a parte da reprogramação e do desbloqueio, mas tem também a parte da ação. Quais são os gestos que eu vou fazer que vão me elevar para que eu consiga atrair esse meu objetivo? Eu acho que no seu caso é isso, é você aprender a se vender sempre baseado na verdade, que é parte da sua autenticidade, mas começa a pensar nisso, tipo, tá, isso aqui foi alguém que falou para mim, foi alguém que me reconheceu, mas até que ponto eu tô, né, eu tô me vendendo, eu tô me reconhecendo, eu tô verbalizando, eu tô expondo as coisas que eu acho que eu faço bem. Porque, pelo que a gente já conversou das outras vezes, você tem essa coisa da humildade que a minha sensação é que ela Sim. precisa ser modulada, né? Então, assim, até que ponto essa humildade te ajuda, até que ponto ela te atrapalha. Então, por exemplo, na live da semana passada com a Aline, a gente falou sobre
controle, né? E ela reconhece que ela quer ter controle de tudo e tal. E eu não acredito que qualquer processo de autoconhecimento e tal é para a gente mudar, querendo dizer assim, tudo que você fez até hoje, ou quem você é até hoje não serve, vamos apagar isso e começar de novo. Mas eu acho que é como a gente pode construir em cima daquilo que a gente já tem. E eu acho que tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Então, no caso do controle para ela, a gente discutiu um pouco sobre isso. E eu acho que no seu caso da humildade é você entender até que ponto, então, em que momento essa humildade te ajuda. Então, talvez a humildade te ajuda na hora que você vai ensinar, na hora que você vai ter paciência com a pessoa, na hora que você vai dizer para ela acreditar nela mesma. Mas, se o que você quer materializar é mais dinheiro, acho que tem um ponto aí onde essa humildade não te ajuda. Que é, de repente, você se vender mais para uma eventual promoção ou para um emprego melhor que vai te pagar melhor, ou é você se vender mais para você conseguir mais clientes de cabelo e maquiagem no final de semana. Então, onde que essa humildade você precisa falar para ela, não, pera. E aí eu acho que esse tipo de ação, de você falar o que você faz bem, aí não sei, postar uma foto, fazer um vídeo, qualquer coisa que seja, mas eu acho que é um jeito de você modular essa humildade para que ela não te atrapalhe. Não, Não sei se faz sentido. Não, eu acho que quando você vai com a pessoa, quando você olha, também comecei tal, por exemplo, quando uma vendedora fala para mim assim, nossa, eu queria ser como a fulana, no caso, exemplo dessa vendedora. E ela já sabe tudo, tal. Eu falei, tá, mas ela tem 3 anos de empresa. Calma, né? Você vai chegar lá e tal. Então, assim, eu acho que foi o que você falou. Eu acho que tem situações que a humildade te ajuda, mas tem outras situações que você se entender que a humildade te ajuda. Então, faz total sentido, com certeza. Exatamente. E aí, na parte nesse final aí da fórmula da materialização, tem a parte da ação, Sim. né? Não sei se você chegou a ver. Que eu acho legal a gente pensar um pouco, né? Porque parte da ação são as coisas que você precisa dizer não, e isso a gente já tem trabalhado muito, mas também as coisas que a gente precisa dizer sim. E aí não sei se você tem, assim, de bate-pronto, algo na sua vida que você quer dizer sim, ou que você quer começar a fazer, que você quer aprender, que você quer estudar, não sei. Perguntas, né? Fazendo exercício de passos que você tem que dar, passos que você não quer. Ô Lu, me dá um segundo que eu vou interfonar lá, ver se eles podem dar um tempo, peraí. Pronto, vamos ver se eles... O universo está me testando. Então, voltando. É meio que aquilo que a gente estava falando aqui do espaço onde eu quero estar e onde eu não quero estar, né? Até ontem você comentou alguma coisa na sua live do ambiente que você está, quando você está com pessoas que estão, sei lá, prosperando. Então, até, vamos dizer, não acima que você, mas está ali para cima e tal.
Eu acho que isso é o espaço que eu quero estar, né? Porque eu acho que quando você está num espaço que as pessoas estão só lamentando da vida, tá tudo ruim, e aquilo também, você fala, não, reclamar, sei lá, eu reclamo sozinho, comigo mesmo, mais alguém junto, parece que o universo vai, né? Então, eu acho que é essa coisa de o que eu não quero, né? Isso está bem claro para mim. Não quero estar em ambiente que fica uma coisa negativa, que as pessoas não falam em prosperar, não falam em materializar, né, as coisas. Eu acho que, né, a gente gosta disso. Pode falar. E, e você tem exemplos de ambientes onde você acha que hoje você está e não estão alinhados Eu acho que com tem isso que você um quer exemplo na materializar? amizade, né? Por exemplo, eu tenho amigos que falam muito essa coisa de conquistar, sei lá, uma viagem. Eles estão, vamos dizer, não vou dizer bem de vida, mas palavras talvez pesadas. Eles vivem momentos mais eles, mais bem e tal. Então, assim, esse é uma amizade. E eu já tenho a outra amizade que parece que vive até aquilo que você falou ontem, parece que vive pagar hoje. Trabalho hoje, eu pago nem amanhã, só para hoje. E aí eu percebi também que às vezes quando eu estou andando muito nesse cara que hoje, só para pagar hoje, nem amanhã, isso também me traz para baixo. Eu estou tentando já agora vendo que é o espaço que eu quero estar, o espaço que eu não quero estar. Né? E como você acha que você pode estabelecer limites com esses grupos de amigos que estão sempre Então, eu reclamando? acho que é uma coisa que a gente aprende lá quando a gente está vendendo, né? A gente não fala dos benefícios do produto, né? Então, hoje, qualquer ação que eu estou fazendo na minha vida, eu penso o que eu vou ganhar com isso. Qual vai ser bem, né? Até o boy, quando você vai conhecer, tipo, e aí? Né? Então, essas amizades também. Então, eu percebo que essa pessoa, às vezes, que fala assim, trabalho hoje para amanhã, já várias vezes eu cortei de não sair, né? Como eu já dei exemplo aqui outras vezes nos nossos encontros aqui, que eu preferi ficar comigo mesmo, que me fez bem espiritualmente, também financeiramente foi ótimo, né? E aí, e aí sim eu posso estar em outros momentos, que nem agora, eu devo ir ao Rio final de semana no feriado, de um aniversário de uma grande amiga, que a gente não se vê há muito tempo, e eu fiquei questionando essas semanas, falei, será que eu devo ir? Será que eu preciso? Sabe? Fiquei muita questão, né? Porque eu acho que é justamente a gente vem daqui da história, do que você vai fazer com o seu dinheiro, né? Empreender e tal. E aí eu falei, bom, eu vou ter esse gasto. O que vai ser bom para mim? Ou eu tô indo só porque é aniversário da pessoa, agradar, né? Não, eu vou porque eu quero ir, vou me sentir bem. Faz mais de 2 anos que eu não vejo meus grandes amigos e vou estar com eles. Aí é vamos dizer que é o espaço que eu queria estar. Eu vou estar lá porque vai me fazer bem. E você acha que você poderia, em interações com pessoas, que quando elas começam a reclamar ou falar que não tem dinheiro ou qualquer coisa, você acha que você poderia ou se ausentar da situação ou falar, impor um limite ali verbalmente, tipo, ai, prefiro não falar sobre isso, ou ai, gente, se a gente só ficar reclamando, nada vai mudar, ou Já você se vê aconteceu, fazendo isso acontece isso? meio que uma frequência quando pessoas que eu acabo de conhecer, tá, de novo, já falando de um boy, de uma amizade, o meu lado cuidador quer ajudar. Aí eu vou e falo, não vai? Aí eu já ouvi o assunto, né? Quando eu falei falando com a pessoa, ou eu prefiro não estar junto. Então meio que já corto. Porque eu já tive outras experiências que não foram eu tentar ajudar, e a pessoa não querer. Eu tenho um colega que vive reclamando do trabalho dele. Vive reclamando do trabalho dele. Tal. Mas eu acho que eu vou ser mandado embora. Né?
Aí esses dias eu falei para ele, tá, mas eu entendo que é o que você quer, né? Então eu já sou meio tipo, direto. O que você quer? Você já está verbalizando que você vai ser mandando embora e você também não quer. Então você também não quer, né? Então muitas vezes eu dou a direta e já tá junto. Sim. E essas pessoas que são o outro lado, né? As pessoas que te inspiram, ou que estão buscando mais Uhum. prosperidade como você, é, como que você pode conectar mais com elas? Como que você pode absorver mais delas, passar mais tempo Eu procuro junto? ouvir muito as histórias, né? Tá? Como aconteceu aqui, ou até uma história de conquista. Mesmo quando eu conheço uma pessoa que não é do meu ciclo de amizade e tal, eu gosto de saber quem é ela, a história. E muitas vezes a pessoa me atrai até mais pela história de vida dela do que ela é, do que exatamente fisicamente. Muito doido, assim. Eu gosto de Uhum. ouvir. E eu acho que quando você ouve, você sempre vai pegando algumas coisinhas ali como até uma inspiração, né? Então, por exemplo, eu tenho um casal de amigos e um ele está fazendo faculdade de veterinário, ele é tesoureiro da Caixa, daí o marido dele dá aula de gastronomia, mas está fazendo crédito para ser corretor, né? Aquele casal que eu já comentei umas vezes que estão sempre para frente, tá? Das coisas e tal. Então, assim, Sim. muitas vezes eu acompanho eles. Nem sempre dá para acompanhar todos os rolês deles, né? Que é um pouquinho mais caro, então eles já sabem. Então, é a hora que eu falo não. Quando eu vejo que, vamos no rodízio japonês. Tá, toda semana não dá? Pô, eu vou com você, mas eu vou uma vez. Uhum. Mas é bom estar com eles, porque é que você falou do espaço, estar nesse ambiente. E aí, quando eu tô com eles, eu tento ouvir e aprender muito, né? Porque eles são meio que exemplo de pessoas que estão ali batalhando, correndo atrás. Exato. E pensando na sua situação hoje financeira, né? Quais são ações que você poderia tomar para ter mais, né, para conseguir atrair, materializar mais dinheiro? Sem falar assim, necessariamente dos detalhes da administração financeira, mas, por exemplo, se você pensa no seu trabalho, existe alguma possibilidade de uma promoção ou de um outro trabalho melhor? Ou Então, tem dois existe canais, algum. assim, o meu lado de freela, como a gente falou, de make e cabelo, tá um pouco parado. Eu preciso agitar mais, né? Como eu tenho duas contas na rede social, então, assim, a profissional fica um pouco parada, eu tenho que agitar mais, né? Mostrar mais. Isso é uma coisa que eu não faço muito. Na parte profissional, como te falei, é um diretor novo e eu estou tendo a oportunidade de se vender mais. Então, assim, vamos dizer, a minha estratégia nesse momento é se vender mais, quem eu sou, o que o meu trabalho impacta na empresa, para aí eu chegar e tentar sei lá, uma mudança de premiação, né? Fazer valer por aquilo. Então, assim, eu acho que eu estou indo numa estratégia que eu estou tendo que mostrar melhor o meu trabalho para eu poder chegar valer, olha, isso, fiz de premiação, as lojas poderiam ser diferentes e tal, porque até então conhece, né, meu trabalho. Tá. Então, assim, um ganho a mais, como você está falando, acho que talvez uma estratégia financeira hoje seria galgar, sabe, a palavra de um ganho a mais, do que eu tenho hoje no lado profissional, e tentar jogar melhor esse extra, né? Tá. A minha, vou te falar a minha sensação. Mas primeiro eu acho que para a gente conseguir materializar o que a gente quer, a gente também precisa canalizar energia naquilo, né? Então, se a gente canaliza energia, mas tem bloqueios, a energia não vai chegar, se a gente não reprogramar, se a gente não agir.
Mas, escutando você falar, a minha sensação é de que você, por exemplo, no lado do freela de cabelo, então deve estar rolando aí algum tipo de autossabotagem, alguma coisa, porque esse segundo perfil, ou é o seu perfil profissional, ou é o segundo perfil que está drenando sua energia e não está te Sódio, permitindo Sódio, canalizar a energia só um nisso. pouquinho. É que quando você falou, deve estar Oi, rolando aí, cortou. cortou. Ah, Não, porque você é, estava falando esqueci. do meu lado de freela, daí você falou assim, deve estar rolando. Ah, eu acho que em algum nível uma certa. Acho que eu vou mudar o que eu falei. Eu acho que você tem que olhar para a sua vida e para os seus ganhos financeiros como como está o fluxo de energia. Onde que você sente que tem energia parada, onde que a energia está fluindo, onde que não tem energia nenhuma. Então, você falando, por exemplo, do seu perfil profissional de Instagram e você não alimenta, você não coloca, aí você menciona a dificuldade de se Uhum, vender, que está tudo ligado. Então, me dá a sensação de que esse perfil está te drenando energia ao invés de te dar energia. Então, uma solução pode ser, aí eu não sou expert em redes sociais, não é isso, só estou aqui fazendo uma chuva de ideias, mas de sim, já repente juntar as duas falaram isso. coisas, ou deixar sempre o seu Instagram aberto no perfil profissional para que você lembre Uhum, disso e poste mais, e continuar investigando de onde vem esse medo de se vender e continuar agindo para você desbloquear esse seu medo de se vender. Porque enquanto você tiver medo de se sim, vender, você não vai se vender. E vai ser difícil você ter mais prosperidade vindo desse canal aí do, do seu lado de freela. Um outro desafio ou provocação que eu queria te fazer aqui, quando você fala do seu emprego hoje, né, e desse lado profissional, a sensação que me dá é que você está muito concentrado em coisas pequenas. Então, é a nova diretoria, sei lá, de repente assim, o que eu tenho que fazer para eu conseguir um aumento. Eu acho que o seu pensamento ainda está muito limitado. E acho que você pode se desafiar a pensar maior, né? Por exemplo, você pode ganhar mais em outra empresa, fazendo outra coisa. Você pode, né, para você não ficar tão preso. E aí volta a falar da energia, né? Parece que a energia está canalizada ali. No vendedor, na visita internacional, no novo diretor. E para você atrair mais prosperidade, você também tem que expandir um pouco seus horizontes. Então, como que você pode fazer isso? Entrar no LinkedIn e começar a ver quais são as vagas que existem para um posto acima do seu, começar a observar, né, esses seus amigos que têm outras profissões, porque é isso que você faz muito bem de cuidar, de recepcionar, de ensinar, isso você pode, né? Não precisa ser necessariamente no varejo, pode ser em 1000 lugares diferentes. Então, começar a olhar, ao invés de olhar para baixo, para o específico, para o que você tem hoje, começar a expandir um pouco mais seu olhar e procurar ativamente por uhum. outras É isso. possibilidades. Porque senão você vai se limitar a um incremento monetário marginal, né? Que é tipo, sei lá, você vai aumentar 5% a sua renda e Uhum. tá ótimo. Mas, né, se você quer mais, e aí eu te recomendo fazer o workshop de dinheiro, que tem a meditação da vida rica, né? O que é uma vida rica para você, a gente já conversou um pouco aqui. Mas para você chegar nessa vida rica que você quer, acho que precisa também ir um pouco mais longe, até na Uhum. própria Não, imaginação. não, isso que você falou Você vai falar disso. do LinkedIn, tá? Que eu nem ia falar o nome, a gente falou o nome aqui e tal. Eu, eu procurei de uns tempos para cá usar mais, né, ele.
Porque eu vejo que hoje muitas pessoas não usam, né? É uma ferramenta um pouco usada, e aí são colegas que reclamam do trabalho e tal. Eu falo, tá, mas como é que tá tudo e tal, né? A gente faz essa pergunta e tal. E eu tenho feito isso, acho que vamos dizer, de um ano para cá, até tudo que eu posso, vamos dizer, da rede social aqui, profissional, tenho feito lá, né? Uma maneira de tentar mostrar um pouco mais. E aí tem entrado mais vezes, acessado mais, ver o que está acontecendo, né? Falo com alguns colegas profissionais por lá, né? Trabalhando comigo e tal. Só que o que você falou, é uma pitadinha ali, não é um abrindo mais, sabe? Eu, tipo, tá, entro no LinkedIn, sei lá, 2 vezes na semana, sabe? 2 vezes na semana para dar uma olhada, né? E é interessante o que você falou, porque às vezes a gente acaba focando muita energia aqui, tipo, é o que você tem, então você está aqui, você não tem uma visão maior, né? Acontecendo. E eu te diria, entra no LinkedIn, por exemplo, desse diretor novo, vê qual é a experiência profissional dele, vê quem ele conhece, começa a olhar também algo que está um pouco acima do que você está acostumado, para você já também ir treinando o seu cérebro Uhum. para ver, para conseguir enxergar, né, e acreditar que aquilo também é possível para você, que é a coisa que a gente fala dos testemunhos e das provas, né? A gente precisa de prova de que aquilo é possível para a gente. E eu ainda te diria para se candidatar a algumas coisas, mesmo que você não pense em mudar agora, ou mesmo que esteja muito além do seu, né, da sua experiência, mas só o ato de você candidatar, você já está mandando energia para isso e você está dizendo para o universo, tipo, estou pronto Você está para acreditando mais. em você, E né? aí o Mesmo universo que vai te você mandar mais. está acreditando que está, né, acreditando. Você sabe que me lembrou agora, eu tinha uma gestora na MAC que falava assim, quando eu entrei, que eu era vendedor, e aí eu queria ser, sei lá, vendedor VR, né, o vendedor responsável. E ela fala, pense já como um VR. E aí eu assumi umas lojas na época como VR, e ela fala, pense já como um gerente. Então, assim, sempre ela falava assim, pense como a pessoa que você já quer ser, mas no cargo que você tá. Que aí você já vai trazer isso para você e você vai assumir mais responsabilidades que você já está sendo aquela pessoa. E foi muito bacana, foi um exercício que deu certo para mim. Sim. Não, sim, eu diria mais, até pense e haja como, né, como essa pessoa que você quer ser, para você não se limitar. E aí eu te diria, quando você tiver clareza da sua vida rica, o que ela significa, quanto ela custa, aí você começa a ter essa transparência maior de onde você está, onde você quer chegar, e aí quais são os passos. Eu, pelo menos, funciono assim, bem estruturadinha. Tem gente que é diferente, mas eu vou sugerir aqui o que eu acho que funciona. E quais são os passos que você tem que fazer para chegar lá? E esses passos vão incluir ações que você tem que fazer, então é entrar no LinkedIn 2 vezes por semana, é se candidatar, o que quer que seja, e também quais são as coisas que você precisa reprogramar e desbloquear. Então, você precisa desbloquear esses drenos de energia, como, de repente, ter 2 perfis no Instagram e não ter essa clareza. Você precisa desbloquear aquilo que a gente falou na semana passada do seu preço, né? De qual é o preço que você vai cobrar para os seus freelas e o que você precisa reprogramar. Você precisa reprogramar essa fragilidade, essa ideia de que você é um líquido frágil que não pode jogar queimada. E aí você começa a ter um plano assim de como você vai trabalhar tanto no aspecto físico da ação concreta, como no aspecto do inconsciente, do que você precisa reprogramar aí na sua personalidade para ter a prosperidade que você quer, que só vai vir quando você tiver uma nova autoimagem, né? Hoje você se vê como uma pessoa humilde,
sincera, né? Muito apegada com a honestidade, vaidosa e tudo isso. E uma nova autoimagem vai ser desenvolvida com esse tempo. Então, você vai continuar sendo verdadeiro, né? Honesto, sincero. Talvez você comece a se ver como uma pessoa próspera, você vai começar a se ver como alguém rico, você vai começar a se ver como alguém, não sei. E quando a autoimagem muda, é quando a gente muda o jeito como a gente pensa, como a gente sente como a gente age. É quase uma mudança de identidade. E aí, quando você acredita que aquilo lá no inconsciente, né, não só aqui no mental, mas quando você acredita que aquilo é possível para você, o universo fala, ok, beleza, então eu vou te mandar aí o que está compatível com essa sua autoimagem. Né? E aí o último ponto que eu queria falar é sobre os testes. Eu não sei se você chegou a ler essa parte do material, mas o que normalmente acontece, a gente, e provavelmente vai acontecer com você conforme você for reprogramando, desbloqueando e agindo, o universo vai te testar. Então, como você sempre, vou usar um exemplo mais concreto. Então, vamos supor que você inconscientemente acha que você merece um salário de 5 mil. Então, o universo vai lá e fala, tá aqui o seu salário de 5 mil. Agora você está trabalhando no seu merecimento porque você quer merecer um salário de 10 mil. Então, você quer um salário maior e você está trabalhando para chegar lá. O universo ele vai falar, deixa eu ver se isso é verdade mesmo. E ele pode te mandar testes. Então, testes são um outro emprego que parece muito mais legal, mas que o salário não são 5 mil, ou os 10 mil que você quer, ou ele vai te mandar um emprego de 10 mil, mas que é num lugar onde, não sei, não está alinhado, é uma empresa que não está alinhada com a sua autenticidade. Então, começam a acontecer esses testes. Vou te dar um exemplo de como aconteceu comigo para ficar talvez um pouco mais claro. Meus exemplos são sempre de boy, né? Mas eu né, nos aplicativos, e sempre né, querendo conhecer alguém e tal, eu comecei a ser um pouco mais seletiva e colocar os meus limites, os meus parâmetros para elevar, né? Era uma ação que eu estava fazendo para elevar o meu merecimento. E para mim, um limite super importante é que se o cara demora muito para responder uma mensagem, eu deleto. Então, se demora mais de 2 dias, que já é um absurdo, né? Mas mesmo assim, tinha gente que demorava uma semana, então para mim 2 dias parecia um limite razoável. E aí eu comecei a colocar esse limite, então, se o cara demora mais de 2 dias, eu deleto. E aí apareceu um cara e ele pareceu super interessante e tal, e aí a gente começou a conversar e ele respondia imediatamente. Eu falei, olha só, o universo me mandou aquilo que eu quero um cara disponível, que tenha disponibilidade de conversar, que não se ache ocupado demais para, né, ou too cool for school, né, aquela coisa de, tipo, eu sou muito cool para estar disponível para trocar ideia com uma pessoa, né? E aí a gente começou a conversar e eu fiquei super empolgada. E aí, mais pra frente na conversa, ele me fala que ele era casado. E aí, isso é um exemplo de um teste. Então, independente, não estou aqui para julgar ninguém se tá certo ou errado, um cara casado tá no aplicativo ou não. Mas, para mim, era assim, eu quero um cara, né? Eu tô aqui, eu só recebo caras que não respondem mensagens, que não me dão atenção. Aí eu começo a trabalhar para elevar o meu merecimento para caras que dão atenção. Aí o universo fala, tá, então eu vou te mandar um cara que dá atenção, só que ele não está disponível nem emocionalmente, pediu atenção, nem então... fisicamente. Exatamente, exatamente. Pode falar. Então, oi. Não. E era só para concluir isso. Isso é um exemplo de um teste. Fala, você vai falar. E aí, eu queria perguntar até se eu entendi. Mas é quando me
me vem algo atrás, talvez a palavra, para eu gastar, né? Então, Tá. de novo, a gente volta do não, de saber dizer não, de um rolê com os amigos, que vou gastar mais, um aniversário, como toda outra bom, enfim, tal. Então eu entendo que às vezes parece que esse teste do universo meio que uma tentação do tipo assim, vamos lá, vamos gastar, vamos fazer isso e tal. Então é a mesma coisa essa viagem que surgiu do para que eu fiquei perguntando assim, tipo, será que eu quero ir? Por que eu quero ir? Então eu fiz muito questionamento para justamente entender. Então assim, na minha cabeça, às vezes parece que o universo meio que testa também, do tipo assim, puta responsabilidade financeira. Não, Ixi, eu não te eu ouvi, estava falando Lu. aqui Perdão. que eu tenho a impressão que às vezes o universo testa do tipo, você quer estabilidade financeira? Você quer estabilidade financeira, mas você pode gastar aquilo, tá comigo. Sim. Eu quero, não quero. Tem meio que uma tentação, sabe? Gasta mais. Sim. Às vezes pode ser que justamente o que vai ser a ação mais magnética para você pode ser gastar mais e não dizer não e gastar menos. Eu acho que um bom jeito da gente identificar se aquilo é um teste ou não é isso né? A gente fecha o olho e pensa, eu fazer essa viagem do Rio, eu sair com esse meu amigo, isso vai fazer eu me sentir Sim. expandido ou contraído? Porque se vai fazer você se sentir contraído, aí né, o seu inconsciente dizendo não vá. Agora, se vai fazer você se sentir expandido, um sinal de que você pode ir. Isso vai me fazer sentir pequeno, isso é, vai, vai tocar em algum limite que eu estabeleço para mim mesmo. Então, no meu exemplo, o meu limite era o cara responder até 2 dias. Esse cara respondia. Só que falar com ele fazia eu me sentir pequena, porque eu pensava, nossa, mas tá, e aí eu vou mandar mensagem, eu não sei se ele, sei lá, tá com a mulher do lado falando comigo, aquilo não me fazia sentir bem. Então, aquela situação, aquela conversa fazia eu me sentir contraída. Então, eu sabia que aquilo era um teste que eu precisava superar. E eu acho que quando a gente não sabe se é um teste ou não, eu acho que a gente tem que se queimar na fogueira. É tipo, vai, se joga. Porque se não está claro, você só vai saber se aquilo era um teste ou não se você passar por aquela experiência lá, né, no final da experiência, É. você vai saber, nossa, me Mas fez eu acho bem assim, ou que não. o primeiro sinal que eu acho assim, Foi muito terrível. positivo é você já estar questionando. Se você está questionando, é porque, calma, vamos pensar. Então, acho que só o fato de você parar, pensar e analisar a situação, para mim, isso é muito bom. É. Deixa eu só. Que tem umas perguntas aqui. A Cassandra perguntando: Bom dia, Todd. Qual a sua opinião sobre karma? Você acha que isso pode afetar a nossa vida nessa existência? Eu não tenho opinião sobre karma. Não, mas que é toda essa coisa assim de o que acontece depois que a gente morre, ou de vidas passadas, várias vidas. Eu confesso que eu não tenho opinião sobre isso. E, ao mesmo tempo, se alguém me disser, um dia eu fui uma vez um ginecologista meio esotérico, assim, ele falou que eu já tinha sido casada com meu ex-marido em outras 2 vidas. Eu acreditei. Uhum. Então, o que me fala, eu acredito. Mas eu não tenho opinião sobre isso. Deixa eu ativar os comentários aqui. Só que normalmente eu tiro os Mas às comentários só para eu vezes conseguir me as pessoas concentrar. têm a É, culpa, né? fala. A gente tem uma, tipo, é o karma, né? E a gente meio que. É, mas eu juro que eu não sei. Aí a Cassie fala em relação à dificuldade de algumas pessoas em relação a essa mudança de mentalidade, a reprogramação
e materialização e sobre esses testes do universo. Aí eu não sei se é karma, eu não sei o que que é, mas eu acho que tá tudo lá no nosso inconsciente. Esse inconsciente foi formado na nossa primeira infância do 0 aos 7 anos. Agora, por exemplo, você pega dois gêmeos, né? Dois irmãos gêmeos. Eles são dos mesmos pais, eles recebem o mesmo tipo de atenção, eles estão na mesma circunstância e às vezes eles têm personalidades totalmente diferentes. E os dois podem passar por uma mesma experiência e concluírem coisas diferentes. Então, não sei, eles choram e a mãe demora para dar o peito. Um pode concluir, às vezes as coisas que a gente quer demoram um pouco, o outro pode concluir, eu não mereço o amor da minha mãe. Agora, por que né, cada um conclui de um jeito? Deve ter, né, algo que já vem aí do espírito que passou por outras vidas. Mas agora, se isso existe ou não, aí confesso que vai além do meu conhecimento. Então, não sei mesmo. Não sei se eu respondi a sua pergunta. E eu acho que também essa. a crença, né? Que Depois. você crê. Que a crença ela vem desse momento, né? Do começo da vida que a gente vai formando essas crenças. Agora, por que um forma uma crença A, outro forma uma crença B? Aí eu não sei. Obrigada, Kécia. Bom, Lu, então é isso. Terminamos aqui nossas 6 semanas do seu processo, do começo do seu processo de materialização. Espero muito que você continue, principalmente se você quiser fazer a assinatura anual, que eu acho que é o mais recomendado, é o mais legal, porque é o mais completo. E aí a gente continua nessas sessões. A assinatura custa R$ 105 por mês. Eu tô aqui, olha eu trabalhando em me vender, tá? Eu tô fazendo ações concretas aqui para perder o medo de me vender. Mas os R$ 105 por mês é um preço que é para ser mais que o Netflix e menos que a academia. Pensando nas coisas que a gente, né, que a gente paga para nos fazer bem, né? Então a gente paga a TV a cabo, a internet, né? Pensando em todos os custos que a gente tem que tem a ver com autocuidado. Eu pensei em estar ali no meio para que não seja nem o maior custo e nem o menor custo, porque não é uma coisa menos importante, mas também é um trabalho complementar à terapia e a outros trabalhos de autoconhecimento que a pessoa me faz. perguntam, falou isso algumas vezes que a gente alguns amigos me perguntaram como que seria o pagamento, como faz esse pagamento. Ótima pergunta, porque eu optei pelo preço mais barato, assim, não é barato. E meu trabalho não é barato. Mas eu pensei no preço acessível, e para que ele fosse acessível, a pessoa tem que pagar, não vai sendo descontado mês a mês. Então, são R$ 1.155 o ano. Então, tem um mês aí que é de graça, né? Que seria o 105 por 11 vezes. E aí você pode dividir de acordo com o seu cartão, mas não vai ser algo que vai ser descontado no mês a mês. Por quê? Porque eu escolhi fazer através do Mercado Pago, que tem uma taxa menor. Então, para eu manter o preço, eu escolhi uma taxa menor. Se eu fosse fazer pelo PayPal ou outras coisas, eu ia pagar uma taxa maior e aí eu ia ter que aumentar o preço, entendeu? Para a pessoa poder pagar mensalmente. Então, é um pagamento de 1.155 e aí, dependendo do seu cartão, quantas vezes você consegue dividir sem juros, aí você divide. Tá. A pessoa fala com você, daí, tipo, ou ela faz um pagamento fixo, ou você manda tipo, um link e ela faz pelo cartão, não? Tem um link
No meu Instagram, eu fiz um Linktree e lá tem um link que está assinatura anual. Se você clica lá, vai direto para a página do Mercado Pago para fazer Ótimo o pagamento. essa explicação, porque às vezes as pessoas pensam só no valor, mas pensam como eu pagaria, como eu me organizaria e tal. Né? Tá. Não, é bom também para eu saber, para Não, ser é mais porque às vezes clara também nesse a gente sentido. tem valor, tá, 1.155, 1.155. Aí quando você fala por mês, às vezes a pessoa pode pensar que, tipo, eu vou parcelar. Não, né? Você vai parcelar conforme o seu cartão, se não tiver juros e tal. Mas eu tenho É, aqui um recado para é, a Cássia, fala. né? Que perguntou do Karma, Cassandra. Então, eu acho Cassandra. que É, isso tem muito a ver com a crença de cada um, mas eu, por exemplo, eu tenho minha religião e tal, e quando eu fiz aqui um pouco dessa reprogramação de você fazer a meditação, eu consegui acessar coisas que eu não imaginava que eu tinha, e isso me fortaleceu e traz isso muito a ver com o meu dia a dia. Então, acho que se ela tiver a oportunidade de materializar, ela vai descobrir coisas que... Então, ela tá fazendo. Ela tá fazendo. É super então tá boa bom. aluna, ela faz direitinho. Tá. Que nem você. É isso. Ah, Obrigado, obrigado. obrigado por tudo até Obrigada pelo aqui. apoio aí. Mudou muita coisa, fez eu ficar, vou dizer, até e acreditando mais em mim. Foram coisas que eu aprendi maravilhosas, o código, o eu, o Lico frágil lá tá cada vez mais ele tá guardadinho na caixinha. Sim, muito bem. Ai, então tá bom, Lu. Oi, Airinho. E Oi, deixa o homem Airinho. acabar essa obra. Ai, linda. Pelo amor de Deus. Não, eu pedi para eles pararem um pouco, acho que eles contaram no relógio e continuaram. Mas tudo bem. Tô firme aqui. Obrigado. Obrigada, Obrigado Lu. por Um beijo tudo, viu? enorme. Beijo a todos aí que assistiram. Beijo. Eu que Obrigado. agradeço. Tchau. Beijo. Tchau.